O Comunicacop 2025 mergulha nas tendências de comunicação e fortalece o cooperativismo. Difundindo as suas ideias, trocando informações. Comunicadores discutem inteligência artificial, storytelling e redes sociais. Quem é o público? Como é que a gente se comunica? Como é o tom? Associado da Colácer investe em ordenha robotizada. Fica muito mais fácil para você gerir, né? Do passado só ficaram velhas lembranças e nada mais. Sempre enfrentei coisas meias bravas também, né? Desafios ruins, mas graças a Deus nunca desanimei e sempre pensei para positivo para frente. Tudo isso agora no Cooperativismo em Notícia. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. O cooperativismo também se fortalece com boas histórias, conexão com o público e inovação na comunicação. E foi pensando nisso que aconteceu em Florianópolis o Comunicacop 2025, realizado pelo sistema OSESC. Foi um encontro para capacitar, inspirar e melhorar ainda mais a forma como as cooperativas se comunicam com a sociedade. Olhos atentos e mente aberta, o Comunicacop 2025 mergulhou em tendências de tecnologia, inteligência artificial e novas estratégias para aproximar ainda mais as cooperativas de seus públicos. E é aqui em Florianópolis que comunicadores de 65 cooperativas de todo o estado mergulham para palestras, workshops e trocas de conhecimento para assim promover ainda mais o cooperativismo através da comunicação. O cooperativismo é cooperar, então a gente traz eles para cá, além das palestras, dos profissionais que eles recebem, das informações, das instruções. Eu acho que a conversa entre eles ajuda muito e o presencial faz isso, né? Porque o online também é uma palestra, mas muito distraída lá em casa, né? Porque a gente está em casa, está no quarto, está na sala, no trabalho, mas vem alguém, distrai, vai a outro. E aqui não, aqui é mais centrado. Por isso a OSESC Sescope, após a pandemia, fez um tempo aí que era obrigado, mas agora vamos voltar a fazer os presenciais, vamos voltar a dar essa oportunidade para que todas as cooperativas ou todos os profissionais de cooperativas que têm interesse estejam aqui participando, difundindo as suas ideias, trocando informações, sendo ponte de ligação entre cooperativas de todos os ramos também. Isso engrandece o evento, né? Porque não é só de um ramo que a gente está trazendo, a gente não faz essa seleção, então a gente convida todas as cooperativas. E hoje a gente está aqui com 90 pessoas ali, então isso nos dá ânimo de fazer os próximos seguir nesse mesmo caminho. A programação foi intensa e logo na abertura a jornalista Sinara Batiste destacou o colaborador como o primeiro influenciador da marca e o papel estratégico do endomarketing. A comunicação interna ela é fundamental. Eu trouxe hoje o tema de dentro para fora, para que a gente possa entender que primeiro a gente cuida do dentro, né, de dentro, do interior, assim como nós pessoas, as organizações e as cooperativas acima de tudo, pelo seu modelo cooperativista de cooperação, de colaboração, precisa olhar para dentro, para as pessoas que fazem esse resultado. Então hoje eu vim fazer uma palestra assim provocativa, reflexiva, para que a gente possa primeiro trabalhar o nosso colaborador interno, porque ele é o nosso embaixador, ele é o nosso advogado de marca. E a inteligência artificial não poderia ficar de fora. Emília Chagas apresentou ferramentas e métodos para usar a IA na produção de conteúdo com ética e autenticidade.
a inteligência artificial, né, é um algoritmo que aprende. Então, a primeira coisa, ela precisa aprender a respeito de todas as informações que a área de marketing, a área de comunicação já tem. Quem é o público, como é que a gente se comunica, como é o tom, todas as informações de posts, conteúdos passados que funcionaram, que não funcionaram, e a partir dessas informações, a IA vai criar e vai ajudar a criar tanto ideias, briefings, a produção também de alguns conteúdos curtos e depois publicação, distribuição automatizada, né? Muitas possibilidades, né? Muito além do ChatGPT, a gente saber que existem ferramentas focadas para cada fase da gestão e da produção do conteúdo. Para a Cláudia, o evento foi uma oportunidade de aprimorar a comunicação da cooperativa e valorizar ainda mais as boas práticas que já vêm sendo realizadas. A gente vem para aprender e trocar ideias, né? Então são várias pessoas de várias cooperativas onde a gente escuta um pouquinho e também consegue passar um pouquinho da nossa vivência, da nossa experiência, do dia a dia dentro da nossa cooperativa também. O que a cooperativa faz de diferente na comunicação? Tudo começou então com a identificação de um problema que a gente tinha muito sério, que era a parte de comunicação mesmo, como as informações elas circulavam dentro da cooperativa, existiam muitos grupos de WhatsApp, informação que ia por e-mail, que ia pelo Teams, que é um aplicativo que a gente usa para se comunicar, então foi se percebendo que essa comunicação ela estava um pouco falha, algumas informações iam se perdendo. Então, observando outros Sicobs também, a gente viu que eles estavam usando uma rede social interna, né, para se comunicar, lançar as ideias, lançar os assuntos, e foi onde a gente implementou dentro da nossa cooperativa com o nome de Comunica. Quem também trouxe um workshop prático sobre mídias sociais, com foco em estratégias e ferramentas úteis para o dia a dia dos comunicadores, foi o Cristiano Santos. Se a gente fala em rede social, ela é social para as pessoas justamente interagirem ali. Então, quanto mais humanizado for meu conteúdo, maior é a minha chance do quê? De chegar próximo do público. Então, eu preciso gerar conversas, eu preciso trazer o público para perto de mim, trazendo debates onde eles participem, que a gente fala de User-Generated Content, ou conteúdo gerado pelo usuário, né? Eu aproveito esse conteúdo que o usuário me gera para ter insights de novos produtos, novos serviços, ou esses conteúdos que a gente vai produzir, mas é importante que, ao mesmo tempo em que eu mostro essa linguagem mais humanizada, eu estou na rede social também para vender. E se eu vou vender, eu também tenho que trazer a minha mensagem institucional, eu tenho que trazer um pouquinho do que a minha empresa está fazendo para a sociedade, para o meio ambiente, reforçar essa marca empregadora, porque o reforço dessa marca empregadora, desse desejo de uma pessoa de repente querer trabalhar nessa empresa, ajuda também na venda dos produtos e serviços, porque tem gente que escolhe comprar um produto ou serviço de uma empresa de acordo com o que ela descobre que essa empresa faz pelo bem da sociedade, pelo que ela se envolve, por exemplo, assim, com responsabilidade social, com projetos de diversidade, com projetos de capacitação. E a FECOAGRO também estava presente. Os comunicadores puderam conhecer uma parte do que a comunicação da federação faz. Segue viva, acompanhando o avanço tecnológico. A comunicação ela é cíclica, né? Eu estou 10 anos na FECOAGRO, só para você ter uma ideia, eu estive no primeiro ano de FECOAGRO meu, no encontro, e esse é a minha segunda vez no 10º ano de FECOAGRO. De lá para cá, a comunicação, ela é, como já disse, ela é cíclica. Já mudou muita coisa se simplificou, outras coisas elas vieram para melhorar a comunicação mais assertiva, a comunicação ela é mais objetiva e chegando mais longe, chegando de uma forma, um volume maior. Então tudo que a gente está vendo aqui no nosso Comunicacop deste ano de 2025 está retratando isso, né? Novas inteligências, a própria inteligência artificial está aí para nos beneficiar. Ela é uma assistente, não uma substituta do fator humano. Então é muito importante a gente estar sempre se auto-reciclando nesse grande encontro aqui que é o Comunicacop. Durante o evento foi lançado oficialmente um novo canal de comunicação, a revista Cooperativa. A publicação será trimestral, com conteúdos exclusivos sobre o cooperativismo de Santa Catarina. A proposta principal da revista é essa, difundir
o cooperativismo e disseminar o cooperativismo, não só ações pontuais do cooperativismo, como eventos e coberturas que a gente tem feito, estamos junto com a equipe da TV FECOAGRO em várias coberturas, né, que a gente tem encontrado vocês, mas não somente isso, o nosso foco é disseminar a essência do cooperativismo, o conceito do cooperativismo para a sociedade em geral, né? A gente quer mostrar para as pessoas que o cooperativismo ele é muito mais do que um modelo de negócios. Ele promove as pessoas e a comunidade, o meio ambiente, acima do lucro. Então é isso que a gente quer mostrar para a sociedade catarinense, que o cooperativismo é o caminho para o futuro, o cooperativismo é um modelo societário e qualitário que deve ser disseminado, deve ser seguido, e essa é a grande proposta nossa hoje, tanto nossa quanto do OSESC quanto da OCB, né? Então a gente está trabalhando intensamente para que esse conceito fique mais popularizado assim, pelo catarinense. Afinal, 50% da população do estado é vinculada a alguma cooperativa, mas também há muito desconhecimento em relação ao conceito em si. Então essa é uma da proposta principal da revista, é difundir e disseminar esse conceito. Da revista a mais conhecimento, porque ali foi assim, 2 dias de muito aprendizado e com certeza inspiradores. Teve reflexão sobre neurostorytelling, mostrando como as narrativas ajudam a gerar conexão emocional com o público. E também os desafios de comunicar para diferentes gerações, com ênfase na geração Z, que exige autenticidade e propósito. Quando a gente para de falar para nós mesmos sobre filosofia e doutrina cooperativista, começa a conversar mais com o cooperado, e muitas cooperativas atendem também clientes finais, e começa a entender que o que a gente está fazendo ainda é muita vantagem e pouca história, eu acredito que a gente vai começar a usar os elementos dessas conversas para construir narrativa em vídeo, narrativa em release, o jornalista faz isso muito bem nessa contação de histórias, narrativas para eventos que podem ser construídos para gerar emoções no público, mas é a emoção do público, não a nossa. É a gente parar de falar para o espelho e começar a falar com um cooperado que tem dores reais. E quando a gente só conversa entre si e não se conecta com essas dores, a conversa fica distante e aí não tem conexão emocional. Então foram provocações nesse sentido que eu trouxe hoje para o pessoal aqui na palestra. Primeiro, entender com quem que você quer falar. Segundo, entender como que o seu produto é percebido pelas diferentes gerações, tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma água. Uma água para um idoso, ela pode vir como algo para ele se manter hidratado no momento em que a percepção de hidratação dele reduz, ou seja, a vontade de tomar água reduz, né? Então, para ele, você pode trazer o produto junto com uma recomendação de saúde. Para uma pessoa que ela é atleta, a água ela pode trazer atrelado a um funcionalismo, a uma performance que ela vai ter melhor. Para uma pessoa que viaja muito, a água ela pode ser um lembrete. Ou seja, você tem o mesmo produto que você pode apresentar de formas diferentes. Então, acho que isso é o mais valioso. Entender que para cada geração e para cada contexto, o seu produto é percebido de formas diferentes. E explorar isso. Para encerrar o Comunicacop em grande estilo, foi realizado um encontro com a imprensa, que reuniu diversos veículos de comunicação. Durante o encontro, foram apresentados os expressivos números do cooperativismo catarinense, sendo 4,7 milhões de pessoas reunidas nas cooperativas, com um faturamento de 91,2 bilhões de reais. A preocupação com as cooperativas em melhorar os processos, a gestão, e isso tudo se reverte em eficiência dentro do modelo cooperativo, e que os números demonstram aqui hoje, né, o resultado, né, principalmente quando a gente fala em faturamento, quando a gente fala em sobras, né, que de fato é aquilo que volta para o cooperado e o potencial de investimento. Então, só demonstra o sucesso do modelo cooperativista aqui do nosso estado, esses números que apresentamos hoje aqui. O Comunicacop mostrou que comunicar é mais do que informar, é transformar, é conectar pessoas ao propósito cooperativista com estratégia, emoção e resultado. Depois dos comerciais, vamos até Erval Velho, no meio oeste de Santa Catarina.
associado da Colácer, investe em ordenha robotizada. Hoje você tem mais informações e isso está facilitando nós a gerir a propriedade, né? Voltamos já. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. O Sicoob está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Sicoob está junto. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da Fecoagro. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. E estamos de volta. Com mais de 3 bilhões e 300 milhões de litros produzidos ao ano, a bacia leiteira catarinense é considerada a 4ª maior do país. A produtividade vaca-ano beira os 2.500 litros e se tornou a maior do Brasil. E aqui vai um dado relevante. Isso tudo só aconteceu porque os investimentos em infraestrutura de campo são os maiores das últimas décadas. E um desses investimentos está na utilização de ordenhas robotizadas. O nosso exemplo de hoje vem de Erval Velho, de um associado da Colácer. Na família Tonial, a cultura do leite nos remete aos anos 80, quando a ordenha ainda era manual. Tempos difíceis que desenhavam um futuro incerto. Mas em 2009, essa realidade começou a mudar. A história da família Tonial é um pouquinho diferente das demais famílias do campo. Antes de fazer investimentos em estruturas físicas e em compras de equipamentos, eles pensaram na aquisição de áreas de terras, aqui por perto mesmo, porque o grande objetivo era ter espaço para alimentar os animais, e assim tem sido até hoje. Hoje, eles possuem 120 animais no plantel, entre bezerras e novilhas, com produção diária de quase 2.000 litros. E sabe por quê? Porque entrou em ação o sistema de semi-confinamento. Depois, a ordenha robotizada. E aí, o plantel foi crescendo, com vacas mais produtivas, rebanhos menos suscetíveis a doenças e com um ganho de escala imenso. Investimento que trouxe resultado. Trouxe qualidade de vida. É uma atividade, como se falou, não é para os fracos, né? Mexe muito com o emocional, né? Você tem um envolvimento emotivo, né? Com a atividade. E a gente
Por essa questão, né, como a gente já tinha um começo aí, resolvemos fazer mais um investimento, né. Não é fácil, né, a gente sabe que quem está na atividade, quem trabalha com atividade sabe que cada ano é um desafio maior. E esses últimos anos nós passamos por umas crises, sim, que sem precedentes, se for ver, desde questão de clima, questão política, principalmente essa parte de importação de leite aí que está matando o segmento, né? Mas vamos em frente, não podemos desanimar e vamos em frente, vamos continuando, né? Hoje, para ter sucesso, você diria que vale o quê? É gestão pura na veia? Você tem que ter gestão, você tem que ter pessoas dedicadas e com comprometimento, né? Que você não consegue estar na atividade só você, né? Você depende de parceiros, de colaboradores, de empresas, de pessoas que estejam te associando, mas acima de tudo você tem que levar na ponta da caneta, como diz o pessoal mais antigo aí, né? Porque senão não gira, né? Não vai. E como que entra a tecnologia num processo como esse? Olha, eu acho que ela só vem a somar, né? Se você tiver números e dados de fáceis acessos, fica muito mais fácil para você gerir, né? Então a gente sempre procurou por isso, né? A gente antes fazia uma coisa um pouco menos, né, tecnológica, mas tinha, né, o sistema mais enxuto. Hoje você tem mais informações e isso está facilitando nós a gerir a propriedade, né? O seu Levi, o patriarca da família Tonial, vê a ascensão da granja com muito orgulho, porque lá no passado ele gastou muita sola da bota, muita energia, sem imaginar que a propriedade poderia chegar nesse nível de produção. Mas chegou. E estamos investindo, estamos construindo devagar. Só nós temos bons limites, sempre fomos certos, graças a bom Deus. Nunca, ninguém veio me cobrar uma conta até hoje, né? Que bom. Né? Porque daí eu sempre fui um cara honesto e certo. E daí eu sempre ensino isso para meus filhos, né? Que tem o Dani mora aqui, o outro mora nos Estados Unidos. Certo, mais tarde ele vem para cá também, né? Então daí é assim, vamos levando e vamos indo, né? Mas hoje o senhor se dá por satisfeito? Eu me dou por satisfeito. Eu me dou, porque do que eu era esses anos, né, que não tinha um palmo de terra, e hoje, graças a bom Deus, com a luta, né, nunca desisti, sempre enfrentei coisas meias bravas também, né? Desafios ruins. Sim. Mas graças a bom Deus nunca desanimei e sempre pensei para positivo para frente. Para quem tirava leite no banquinho, a muque melhorou muito, né? Tirava leite, a muque, pegar os bujões, levar lá em cima, né? Na estrada. Era complicado, né? Hoje não, hoje veja como é que é nossas estruturas, né, cara? É outra realidade. Meu Deus do céu, né? Nem mais tira leite não tiram hoje em dia, né? No sistema de robotização, as vacas vão para a ordenha sempre que estiverem afim. Pode ser 1, 2, 3, até 4 vezes ao dia. E nesse processo, o que chama atenção é o nível de dados que o processo gera. Por exemplo, tem o cio das vacas, partos, reprodução, secagem, número de ordenhas, animais mais produtivos, taxa de gordura e de proteína do leite. Enfim, são dados completos de cada vaca do plantel. E nós conseguimos passar protocolos de sanidade para ele, ele vem seguindo rigorosamente o protocolo reprodutivo, parte de vermífugo, carrapatos, toda a parte de sanidade em si do rebanho, ele consegue fazer bem feita, tanto a parte de biosseguridade. Então, conforme foram os investimentos, eles foram melhorando a biosseguridade das bezerras, e eu acho um ponto importante também que vem crescendo as bezerras produzidas aqui com uma melhor sanidade delas. Então, aleitamento, ele foi investido nessa parte e conseguiu desenvolver uma imunidade desses animais de forma melhor, né? Você diria que tratar animal confinado e tratar animal a pasto tem diferença, não? Eu vejo que o foco hoje do animal confinado,
a vaca solta, vamos dizer, a vaca vai procurar seu alimento. Claro, tu tem que fornecer das melhores qualidades e aqui confinado o produtor vai ter que fornecer esse alimento. Então eu acho um ponto importante dentro da propriedade, é um ciclo, né? Tudo anda junto, a clínica, a reprodução, a sanidade, a nutrição. A parte confinada você vai conseguir fornecer o alimento no coxo do animal. Então tudo que o animal precisa tu vai conseguir colocar no coxo dele. Claro, isso você tem que ter acompanhamento de um nutricionista que vai fazer toda a demanda fisiológica do animal e ela vai conseguir ter uma imunidade melhor. Mas claro, tem todo o conjunto, tanto de cama, tanto de ambiente, que vai influenciar na sanidade desse animal. A pasto tem mais desafios. Nós tivemos uma época agora de bastante chuva, então o desafio da vaca procurar essa alimentação a pasto é maior, e tanto o barro que tem solto, então tudo isso vai conciliar. Então eu vejo que a parte de confinamento eu consigo manter uma sanidade do rebanho um pouquinho maior do que a parte a pasto. Você diria que hoje ter uma parceria com a Aurora te dá a certeza de que você pode investir para o futuro, aumentar plantel também? Ah, com certeza, né? Você sempre tem, como eu falei antes, você tem que se rodear de pessoas, de empresas idôneas. E a Aurora é uma empresa, né, que ela tem um nome, né? Isso traz uma segurança para você, né? Você sabe que você está trabalhando com uma empresa que simplesmente não vai te virar as costas, né? Então isso dá um pouco de segurança para você, né? E aí dá para pensar em aumentar plantel? Ah, com certeza. O pensamento né? Estamos já aí com esse pensamento futuro, né? Dentro de alguns anos aí de aumentar um pouco mais, né? Com cada vez menos mão de obra no campo, a tecnologia chegou como aliada do produtor. E pelo jeito chegou chegando. Não tem mais volta. E assim encerramos o programa desta semana, mostrando como a infraestrutura no campo também é fundamental para fortalecer o cooperativismo e garantir qualidade. Para rever este e outros conteúdos, acesse as mídias digitais da FECOAGRO. Um forte e cooperado abraço para você e até a próxima. Tchau! O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO.